Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Não é um conto de fadas, não é história de carochinha. Ele ressuscitou verdadeiramente. Os discípulos comprovaram isso. Eles falaram, eles mostraram, eles derramaram o sangue, deram a vida, proclamando, dizendo que Jesus havia ressuscitado. E essa é a nossa fé. Nós cremos. Por isso, feliz Páscoa para você. Nesses dias, que essa seja a nossa saudação. Feliz Páscoa, feliz Páscoa, feliz Páscoa. Ou seja, aquele que foi transpassado ressuscitou verdadeiramente. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 35 até o 41. E aqui nós estamos diante de um fato grandioso, que ficou na memória dos apóstolos e que foi contado a todas as pessoas até chegar no meio de nós. Os apóstolos estavam reunidos lá no cenáculo, estavam com medo, porque agora a perseguição poderia ser para eles. Os seguidores de Jesus poderiam passar pelo momento também de perseguição, da mesma forma como Jesus havia sido perseguido. Eles estavam preocupados e, ao mesmo tempo, eles estavam assim: o que iremos fazer de agora em diante? As mulheres haviam falado que Jesus havia ressuscitado, mas não se tinha nada concreto.
E agora, meus irmãos, os discípulos de Emaús, que nós vimos, né? Eles estavam retornando para a cidade de Emaús, porque eles eram seguidores de Jesus e Jesus havia morrido, então eles voltaram na maior tristeza. E como nós vimos na narração do evangelho de ontem, eles encontram Jesus ali no caminho, não conhecem, e eles vão reconhecer Jesus ao partir do pão, ali na Eucaristia. E aí quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, Jesus desaparece, e eles vão correndo agora para Jerusalém, para contar a novidade. Olha, Jesus ressuscitou realmente. Jesus já tinha falado para eles, na caminhada que Jesus estava fazendo, lá da Galileia para a Judéia. Jesus, por 3 vezes, havia dito para os apóstolos: olha, o Filho do Homem está indo para Jerusalém. Ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Os homens baterão nele, cuspirão nele, irão matar. Depois que eles matarem, ao 3º dia, eu ressuscitarei. O Filho do Homem ressuscitará. Essa palavra ressurreição, na linguagem dos apóstolos, não era bem compreensiva. Imagine uma pessoa morre e de repente ela estaria junto com eles de novo, apesar de eles já terem visto, né, a ressurreição lá do filho da viúva lá da cidade de Naim. Eles tinham visto a ressurreição de Lázaro. Eles poderiam ter concluído: se Lázaro ressuscitou, então o Senhor vai ressuscitar também. Mas eles estavam amedrontados, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam o que pensar. E aqui, eles estando ali no cenáculo, de repente, Jesus aparece. Que espetáculo maravilhoso, meus irmãos. Eles que viram Jesus morto, pelo menos João tinha visto, né? Porque na hora que Jesus tinha sido preso, os apóstolos foram tudo embora. Mas João, Nossa Senhora e as mulheres estavam lá, seguiram Jesus, viram Jesus morto na cruz, ou melhor, viram Jesus crucificado, viram Jesus morto e Jesus sendo tirado também da cruz e depositado no sepulcro. Jesus foi depositado lá. E agora, aquele que tinha sido transpassado aparece de repente na frente deles. Que espetáculo! Apesar de eles não estarem entendendo nada, a única coisa que eles sabiam é que as mulheres haviam comentado da ressurreição dele. Pedro e João tinham ido lá no sepulcro, porque as mulheres foram mostrar que o sepulcro realmente estava vazio, mas eles não tiveram assim a oportunidade de verem Jesus. E agora eles estão ali trancafiados, porque estavam com medo de serem perseguidos pelas autoridades. De repente Jesus passa entre as paredes. E Jesus começa a dialogar. Por que estáis preocupados?
E porque tendes dúvida no coração, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede, um fantasma não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Eles estavam, meus irmãos, diante do ressuscitado. Eles não tinham entendido quando Jesus havia falado que iria ressuscitar. E agora eles estão diante do ressuscitado. Não sabiam o que fazer. Que coisa maravilhosa. Como eu costumo dizer, eu queria estar lá para ver esse grande espetáculo. Aquele que tinha sido crucificado, que havia morto, que tinha sido morto, porque eles mataram, agora estava ali diante deles. E Jesus continua a falar com eles, né? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, para mostrar que realmente ele tinha sido crucificado. Então, olha a chaga das mãos, olha a chaga dos pés. Tendes alguma coisa para comer? Para mostrar que ele realmente estava vivo. Vivo. Jesus não morreu e desapareceu e acabou, como nós vimos esses dias também a narração dos sumos sacerdotes que mandaram os soldados inventar aquela mentira de que o corpo de Jesus tinha sido escondido pelos apóstolos. Não, ele estava ali, meus irmãos, ressuscitado diante deles, cumprindo tudo aquilo que ele havia falado. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Como ele disse, são essas as coisas que eu vos falei quando eu estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dele para eles poderem compreender, porque eles não estavam entendendo, era nada. O que eles estavam era diante de Jesus. E Jesus mostrou, não é um fantasma. Primeiramente que fantasma não existe, né? Um católico não pode estar por aí dizendo que fantasma existe. Fantasma não existe. Estava ali a pessoa de Jesus. O seu corpo glorioso. O seu corpo de ressuscitado. Vivo na sua divindade. Na sua humanidade. Na sua realeza. Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. Meus irmãos, não existe isso, o que os ateus vivem dizendo. Morreu, acabou. Não, meus irmãos, não é morreu, acabou. Morreu, recomeçou. Começa-se agora um tempo novo após a morte. Com a ressurreição de Jesus, é isso que nós devemos crer. Com a morte vem a ressurreição. E aí, meus irmãos, é vida eterna. Os ateus não acreditam nisso. Eu vou repetir, os ateus não acreditam nisso. Para eles, morreu, acabou. Por isso que eles não estão nem aí para a questão de pecado, nem nada. O que eles falam é, vamos curtir a vida enquanto nós podemos, porque depois não vai acontecer mais nada. Mentira, meus irmãos, mentira. Com o evento da ressurreição de Jesus, isso fica bem claro para nós.
Jesus ressuscitou verdadeiramente um dia, eu e você. Quando os nossos olhos se fecharem para esse mundo e a nossa alma, ela irá para a eternidade. E ali nós contemplaremos a face de nosso Deus. Por isso que para nós, católicos, quando um católico morre, um católico que é fiel, para nós não deveria ser momento de tristeza. Claro, a tristeza porque nós não encontraremos mais aquela pessoa nesta vida. Mas a encontraremos, aí vem a alegria, nós a encontraremos na eternidade. Ela vai para a eternidade. Vida eterna. Para aqueles que seguiram o Senhor, que seguem o Senhor, que são fiéis ao Senhor, irão para a eternidade. Mas quero dizer também para você, aqueles que não seguem o Senhor, aqueles que não acreditam no Senhor, aqueles que não acreditam na eternidade, irão também para a eternidade. Só que vai ser diferenciada. A eternidade no céu com Deus e a eternidade no sofrimento com o diabo. Você está compreendendo? Imagina nós vivermos a vida aqui e vivendo de qualquer jeito, dizendo que Deus não existe, fazendo tudo o que é errado, proclamando que essa história de que Jesus ressuscitou é tudo uma mentira. E aí, quando fechar os olhos, vai se deparar com a verdade. E se deparando com essa verdade, a pessoa irá para o fogo eterno, porque não quis seguir o Senhor, não quis ser obediente ao Senhor. Renegaram o batismo, não participavam da missa, não viveram o sacramento do matrimônio como deveria se viver. Viveu para o mundo aproveitando aquilo que o mundo oferece, aquilo que o diabo oferece. E depois vai se deparar com a eternidade, vai se deparar com Deus. Imagina, meus irmãos, Deus dizer, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo. Deus me livre de uma coisa dessa. Então vamos viver a santidade. Vamos seguir os mandamentos do Senhor. Os apóstolos constataram, eles viram na frente dele, não era um fantasma, era nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Por isso que depois disso aqui, Jesus ainda fica um tempo com os apóstolos, depois volta para o céu e no dia de Pentecostes ele recebe a força dobrada do Espírito Santo e vão anunciar esse evangelho, essa boa nova. Aquele que foi crucificado ressuscitou ao terceiro dia. Tanto que na leitura dos Atos dos Apóstolos, que estamos acompanhando também, vai mostrando ali a ação dos apóstolos, ressuscitando pessoas, curando paralíticos, anunciando a boa nova, muitas pessoas se convertendo, sendo batizadas por causa do grande evento. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e apareceu a Simão, Pedro, apareceu aos apóstolos, eles viram isso, eles viram.
E muitas outras pessoas também viram. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é história de carochinha. Não vamos dar ouvido aos ateus, aos materialistas. Não vamos dar ouvido aos comunistas que acham que a nossa vida se reduz apenas a essa vida aqui. Imagina, a gente vem para esse mundo por causa do pecado original e vê as consequências, uma vida sofrida. Aí depois morre e acabou? Não, meus irmãos. Tem algo melhor depois, tem algo melhor. Vamos caprichar, vamos levar uma vida santa. Vamos ser santos, vamos evitar o pecado, vamos adorar a Deus, vamos participar da missa, vamos ser fiéis, porque vai valer a pena, meus irmãos, vai valer a pena. Depois, quando nós passarmos dessa vida para outra, aí nós veremos e viveremos a vida eterna. Lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimentos. Vida eterna, ressuscitaremos com um corpo. Depois, o nosso corpo vai se unir com a nossa alma. Nós teremos um corpo perfeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina eu ver Nossa Senhora, os arcanjos, os anjos e contemplar a face de Deus. Vai ser maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!